Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. A data é usada para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de ir pelo menos uma vez por ano ao oftalmologista. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Glaucoma aponta que 80% das pessoas que têm a doença só foram ao médico depois de perceber a perda de visão, olhos vermelhos, desconforto. Quem conversa com a gente é o oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Tudo já. Bem-vindo novamente. Eu que agradeço. Uma coisa importante de se dizer para as pessoas é que essa campanha é forte justamente porque, uma vez perdida a parte de se enxergar, não se recupera nunca mais, né, com o glaucoma. Exatamente. O glaucoma tem essa característica, por isso a sua importância, na verdade, a importância da conscientização sobre essa doença. O glaucoma é uma doença traiçoeira, até conhecido como inimigo silencioso, porque ele dificilmente dá sintoma nos estágios iniciais. Muitas vezes a pessoa só percebe que tem um problema quando já está no estágio muito avançado. E o pior, o glaucoma, o que ele danifica, o que ele faz a pessoa perder de visão, é irreversível, não recupera. Então, por isso a importância dessa doença que está sendo falada hoje, né? É interessante dizer para as pessoas que estão em casa que a perda é no sentido dos lados, em cima e embaixo, né? Principalmente a visão se perde de uma forma periférica. Então a pessoa demora para perceber. A pessoa vai perdendo a visão de campo visual, então externo para interno. Então ela mantém a visão muito boa, a visão central. Então ela consegue fazer as atividades delas normalmente. Com o tempo ela vai perdendo o campo de visão, esbarra nas coisas, às vezes tem dificuldade para ver o semáforo, porque fica no campo visual mais afastado. E aos pouquinhos ela vai perdendo. E se ela não fizer a avaliação e for diagnosticada a tempo, ela perde até mesmo levando a cegueira. Aliás, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível hoje no mundo. Ela e o diabetes estão mais ou menos empatadas aí, mas são as duas causas principais de cegueira irreversível no mundo. Assim que descoberto, o que é que dá para fazer? Dá para frear um pouco? O que é que você consegue fazer hoje? Então, a ideia da prevenção é fundamental, porque quanto antes se descobre, mais cedo consegue iniciar o tratamento e parar a doença. A doença em estágios iniciais ela é facilmente controlada, com colírios e algumas outras vezes que a doença já está mais avançada, pode ser necessário um procedimento cirúrgico, enfim. Mas normalmente, em estágios iniciais, aquele que a pessoa nem desconfia que tem um problema, existem colírios que tratam e baixam principalmente a pressão do olho, que é a principal causa do glaucoma. A pressão do olho tem a ver com a pressão arterial, de quando a gente mede a pressão, ou não tem nada a ver? Existe uma relação muito pequena. Isso quer dizer o seguinte, às vezes a pessoa tem a pressão arterial alta e não tem a pressão do olho alta. E também pode acontecer o contrário. A pessoa pode ter pressão do olho alta e ter uma pressão perfeitamente normal. Então a gente não pode levar isso como parâmetro, até porque a forma que a gente mede a pressão do olho é diferente, é só numa avaliação oftalmológica realmente. Agora, muitas vezes as pessoas só procuram o médico oftalmologista quando ou não estão enxergando, ou estão com uma alergia, ou alguma coisa assim, digamos até que incomoda demais, né? Porque enquanto está incomodando pouco, as pessoas acabam não indo ao oftalmologista. E esse é o grande problema, né? É exatamente isso. Olha só, as pessoas muitas vezes acham que todo problema de visão se resolve com óculos. E às vezes não faz a consulta como deveria com o profissional médico, oftalmologista, que não vai medir a pressão, né, se não for feito dessa forma. Então, assim, vai postergando o problema. É mais ou menos aquela pessoa que pode ter um problema mais grave na cabeça e tem dor de cabeça e fica tomando só remédio para dor de cabeça. Isso aí, às vezes, pode resultar numa situação bem ruim. E no glaucoma é a mesma coisa, né? A pessoa, infelizmente, a gente se depara hoje em dia ainda no consultório com aquela pessoa que fala, olha, eu comprei o óculos na ótica, eu peguei o óculos não sei o que, fui usando, estava legal, mas de repente a visão não ficou boa, eu vim aqui, eu quero trocar meu óculos. Aí você faz a avaliação dela, vê o fundo do olho, mede a pressão, você descobre que essa pessoa tem um glaucoma avançado e que, infelizmente, já perdeu boa parte da sua visão por conta disso. Em toda consulta, claro, a gente sabe que em princípio deve ser feita a medida da pressão do olho, né? Mas assim, se alguém de repente for num médico, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, se não passar por isso, pode pedir para o médico? Exatamente. Na verdade é algo que deveria ser feito de rotina, que a gente acredita que a grande maioria dos oftalmologistas o façam, mas infelizmente não tem como se garantir isso. Então é fundamental que a pessoa, ao consultar o oftalmologista, peça como está a pressão do meu olho.
Foi medida a pressão no meu olho? Porque aí a pessoa tem como saber se ela está boa ou não, né? Até para poder, numa outra consulta com outro profissional, também poder estar comparando, né? Olha, eu tenho por hábito dizer assim, ó, a tua pressão ela está normal, mas está no limite, alguma coisa nesse sentido, para que a pessoa pelo menos lembre disso nas outras vezes, caso não retorne comigo, tá? Porque aí a pessoa tem como poder comparar, né? Tem alguns dados que dizem que o glaucoma pode surgir principalmente a partir dos 40 anos. Pode vir antes ou não? Pode vir antes. Existem fatores de risco. A idade é um deles, 40 anos, uso de medicamentos, tá? Fatores genéticos, né? Pessoa que já tem glaucoma na família, cirurgias, uso de corticoides, traumas. Mas a gente tem que lembrar também que não existe só um tipo de glaucoma, isso é importante. O glaucoma mais comum, o glaucoma de ângulo aberto, como era chamado antigamente, é esse que a gente vê na maioria dos casos, que a pessoa tem uma pressão alta, não sabe e acaba comprometendo a visão. Mas também tem o glaucoma agudo, que é aquele que a pessoa, às vezes, de uma hora para outra, começa a ter uma dor forte no olho que vai perdendo a visão. Existe o glaucoma congênito, que é aquela criança nasce com glaucoma e vai perdendo a visão se nada for feito, inclusive a importância do teste do olhinho no nascimento. Existe glaucomas pseudesfoliativos, enfim, existem vários tipos de glaucoma, mas felizmente ou infelizmente, o mais comum é esse que não dá sintoma, que a gente só descobre numa consulta de rotina. Ou seja, uma vez por ano, pelo menos, tem que procurar oftalmologista. Isso. E essa é uma coisa importante, porque o glaucoma ele a evolução dele é lenta. Então, a pessoa, para perder a visão do glaucoma, pelo menos desse tipo mais comum, ela tem que passar muito tempo com a pressão alta. Por isso, essa consulta de rotina é, na grande maioria das vezes, suficiente para a pessoa descobrir e tratar, para evitar sequelas, para evitar danos maiores. Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.